Me chamo Joaquim, e se tem uma coisa que aprendi com o tempo, é que o silêncio pode esconder mais coisas do que o barulho. Fui padre por mais de 20 anos. 20 anos com a batina alinhada, com o olhar firme no altar e a voz treinada para falar de céu, inferno, pecado e salvação. Diziam que eu era um bom pregador, que minha palavra tocava o coração das pessoas. Mas ninguém sabia o que acontecia quando eu descia do púlpito e me sentava sozinho no escuro da sacristia. Comecei ainda jovem. Tinha 17 anos quando entrei no seminário, cheio de fé e com aquele brilho nos olhos de quem acredita que está servindo a algo maior. Minha mãe era mulher simples, devota, daquelas que acendia vela até para a chuva parar. Quando eu disse que queria seguir o chamado, ela chorou de orgulho. Eu também chorei, mas era nervoso mesmo. Nunca fui de falar muito. Sempre fui mais de escutar. E foi escutando que eu aprendi o que não devia. No começo, tudo parecia bonito demais. O cheiro da madeira do confessionário, os cânticos na madrugada, a ordem das coisas. Mas bastou um pouco de tempo para eu notar que o que parecia fé, às vezes era só medo bem disfarçado. Medo de errar, de pensar, de sentir, medo de não ser puro o suficiente. No seminário nos treinavam como se fosse um quartel. Não era só rezar, era aprender quando calar, como olhar, e o tom certo de voz para fazer alguém se arrepender. A gente aprendia até a hora certa de suspirar, para parecer compaixão. Lembro bem de um exercício. Um colega fingiu confessar um aborto e o orientador nos disse: não perdoa ainda, faz ele sentir o peso. Sem você, ele não tem salvação. Aquilo me soou estranho, mas ninguém ali achava estranho. Diziam que era formação espiritual. E eu, que já estava no meio do rio, aprendi a nadar conforme a correnteza. Fui ordenado aos 24. Me mandaram para uma paróquia grande, daquelas que vive lotada de gente procurando consolo e direção. A fila do confessionário começava antes do sol nascer. E ali, sentado atrás daquela grade, vi mais do que devia. Coisas que ninguém imagina. Coisas que começaram a pesar dentro de mim. E uma delas foi o que mudou tudo. Porque depois do que vi, eu nunca mais consegui me ajoelhar ali. E foi justamente aí que minha fé começou a tremer. A primeira vez que algo me incomodou de verdade foi numa tarde chuvosa. A igreja estava quase vazia, só uns poucos fiéis sentados lá no fundo. Eu já tinha atendido umas 6 confissões e, para ser sincero, estava cansado. Mas aí entrou uma menina. Devia ter uns 9, talvez 10 anos, de mãos dadas com a mãe, os olhos arregalados, como se estivesse indo ao encontro de um juiz. A mãe sussurrou algo no ouvido dela e a menina assentiu, caminhando sozinha até o confessionário. Sentei atrás da grade e me preparei como sempre. Mas quando ela começou a falar, o tempo parou. A voz baixinha, embargada, contou algo que nem fazia sentido como pecado. Padre, eu fiquei olhando o menino da escola, e eu acho que gostei dele. Só isso. E os olhos dela estavam cheios d'água, como se tivesse cometido o pior crime do mundo. A mãe devia ter ensinado que até o pensamento podia condenar. E eu ali com a batina, o manual na cabeça, o dever nas mãos, eu devia dar uma penitência. Devia dizer alguma daquelas frases prontas. Mas fiquei mudo. Não porque não soubesse o que fazer, mas porque pela primeira vez não quis fazer. Aquela menina não precisava de castigo. Ela precisava de um abraço, mas não podia dar. A regra era clara: controle, distância, autoridade. Então só disse: reze 2 Ave-Marias e peça para que Deus purifique seus pensamentos. Ela concordou, baixou a cabeça e foi embora com os ombros miúdos encolhidos de culpa. Fiquei ali, sozinho, com o eco das palavras dela na minha cabeça. E naquele silêncio comecei a notar algo que antes passava batido. A maioria das confissões que eu ouvia não eram sobre grandes pecados. Eram sobre medo. Medo de ter sentido algo, pensado algo, desejado algo. Medo de não ser bom o suficiente para Deus. E esse medo era alimentado por nós, pelas palavras medidas, pelas advertências sutis, pelas penitências quase automáticas. E o mais cruel é que, quanto mais medo as pessoas tinham, mais voltavam, porque a culpa não curava, prendia. Era como se o confessionário deixasse uma ferida que nunca cicatrizava por completo, e a cada semana eles vinham, buscando um alívio que não durava, um perdão que custava caro, mas que nunca bastava.
E foi num desses dias, enquanto eu observava aquela fila silenciosa se formar mais uma vez, que percebi o quanto aquilo parecia uma prisão que eu ajudava a manter. E então, veio uma mulher, uma que voltava sempre, e com ela, algo começou a ruir por dentro. O nome dela era Dona Magdalena, uma senhora de uns 50 e poucos anos que chegava toda sexta-feira, faça chuva ou sol, com o mesmo passo apressado e o olhar baixo. Tinha sempre o cabelo preso num coque apertado, o terço enrolado no pulso e um caderno velho na mão, onde anotava o que parecia ser seus pecados da semana. Nunca me falava olhando nos olhos. Se ajoelhava com uma pressa estranha, como se o tempo estivesse contra ela, e começava: Padre, eu ainda sonho com meu neto. Com o que eu permiti. Eu não consegui impedir. Demorei para entender a história. Aos poucos, em confissões fragmentadas, fui juntando as peças. A nora dela havia feito um aborto. O filho de Magdalena não queria. Mas ela não impediu. Disse que ficou calada. E por isso se sentia cúmplice. Carregava aquela culpa como se tivesse sido ela quem segurou o bisturi. E toda semana, voltava. Pedia perdão, fazia promessa, chorava. Às vezes trazia velas caras, pedia missa pela alma do que ela chamava de meu anjinho que não nasceu. Outras vezes, acendia sozinha, sem nem falar comigo. Teve um dia que me contou, com vergonha, que vendeu parte dos talheres da casa para pagar por mais uma intenção de missa. Deus precisa de luz, né, padre? Ela disse apontando para as velas no altar. E eu só conseguia sentir, não porque concordava, mas porque minha voz travou. Como explicar para aquela mulher que Deus não precisava daquelas velas, que ele via o coração, não o que saía da carteira? Como dizer isso sem destruir tudo o que ela acreditava? Como desfazer o medo sem quebrar a fé? Dona Magdalena não vinha mais em busca de perdão. Ela vinha em busca de permissão. Permissão para parar de se odiar. E como ela não encontrava isso, voltava. Semana após semana. Às vezes com sacolas de pão seco. Outras vezes com bilhetes pedindo orações eternas pela alma do neto. Eu recebia tudo com um nó no peito. E a sensação cada vez mais forte de que algo estava profundamente errado. Aquele altar tão bonito, com flores trocadas a cada domingo e luzes douradas refletindo no chão encerado, de repente começou a me parecer um palco. E eu, um ator cansado, repetindo falas que já não sentia. E então, aconteceu uma coisa que me tirou o chão de vez. Era fim de tarde quando encontrei uma folha dobrada caída entre os bancos da igreja. Estava varrendo o chão como fazia sempre depois da última missa, quando vi aquele papel amassado perto da primeira fileira. Achei que fosse mais um folheto de oração esquecido, mas quando abri levei um baque. A letra era de Dona Magdalena. Eu reconheci de imediato. Aquele jeito apertado de escrever, as palavras cheias de reverência e desespero misturados. A carta dizia: Padre, se algo me acontecer, por favor, continue rezando pelo meu neto. Eu sei que o senhor pode alcançar onde eu não consigo. Fiquei parado ali por uns minutos, com o papel na mão e um tremor estranho correndo pelos braços. Não era medo, era outra coisa. Era como se eu estivesse segurando um grito que não saiu. E naquele instante, entendi que aquela mulher não estava só machucada. Ela estava se consumindo, se entregando inteira a uma culpa que a igreja não só não curava, como alimentava. E o pior de tudo, eu fazia parte disso. Eu era parte do mecanismo. Naquela noite, eu me ajoelhei sozinho na capela, sem batina, sem vela, só eu, o altar, e um silêncio que pesava mais do que qualquer sermão. Pela primeira vez olhei para a cruz e disse em voz alta: Senhor, eu não sei se isso é tua vontade, ou só uma encenação que me ensinaram a repetir. As palavras saíram baixas, mas carregadas. Foi a primeira vez que me permiti duvidar diante de Deus. E, estranhamente, senti que ele não se ofendeu. Era como se ele tivesse esperado por aquilo. Nos dias que se seguiram, eu tentei mudar. Mudei o tom das confissões. Falava mais sobre misericórdia do que sobre juízo. Dizia que Deus entendia, que o amor dele era maior do que nossos erros. Mas mesmo assim, Magdalena continuava vindo, com a mesma dor nos olhos. Um dia, perguntei o que ela diria ao neto se pudesse vê-lo. Ela respondeu: eu pediria perdão por não tê-lo defendido, e diria que o amo com todo o coração. Então eu disse que isso era uma oração,
que esse amor era mais forte do que qualquer vela acesa. Ela esboçou um sorriso pequeno, mas que me atravessou. E foi nesse instante que percebi, não era só ela que precisava se libertar, eu também precisava, mas eu ainda não sabia o que me prendia. Isso só fui descobrir depois. Depois daquela conversa com Dona Magdalena, algo mudou na maneira como eu olhava para os fiéis. Não era mais só o que diziam, era o que carregavam nos olhos. Comecei a reparar nos detalhes. Mãos trêmulas segurando os envelopes das ofertas, sussurros apressados de gente que nem sabia ao certo o que estava confessando. Tinha gente que vinha toda semana com o mesmo pecado, como se o perdão tivesse prazo de validade. E quanto mais peso carregavam, mais deixavam na caixa de madeira ao lado do altar. Era sempre a mesma cena. As pessoas se aproximavam, deixavam seus envelopes com dinheiro e às vezes um pedido de oração escrito às pressas. Eu já conhecia de longe os passos dos mais aflitos. Eram os que andavam com os ombros curvados e o olhar perdido. Não davam apenas o que podiam, davam o que não tinham. Uma vez, uma senhora idosa, muito simples, me contou que havia deixado de comprar gás de cozinha para pagar uma missa para o marido falecido. Outra me entregou uma imagem de gesso embrulhada num pano. Disse que era tudo o que tinha e queria que eu abençoasse para proteger a casa dela. Eu recebia tudo com um sorriso triste e um nó na garganta. Dizia que Deus não cobrava amor, mas por dentro, algo se quebrava, porque eu sabia que aquilo vinha de um sistema que ensinava que mais oferta era mais acesso ao divino, e os que mais sofriam eram os que mais doavam, não por gratidão, mas por medo. Comecei a notar que os envelopes mais pesados vinham das mãos mais calejadas, e que quem perguntava para onde ia o dinheiro desaparecia das missas. Os padres evitavam o assunto. Tudo era tratado em reuniões fechadas com o tal Conselho Econômico, um grupo seleto que decidia as reformas, os gastos e os projetos de expansão pastoral. Lembro de uma vez que anunciaram uma reforma de mais de 2 milhões para colocar mármore novo no salão paroquial. Ninguém questionou. Só assentiram como se Deus habitasse melhor entre pedras caras. Foi aí que algo dentro de mim começou a ferver devagar, porque enquanto a gente brindava com vinho nas reuniões, as viúvas doavam o último real achando que estavam comprando a salvação. E um dia, durante uma missa cheia, eu disse algo que nem eu esperava. E a partir daquele momento, eu soube que não teria mais volta. Era tempo de quaresma. A igreja lotada, como sempre. Fiéis de pé nos fundos. Crianças cochichando entre os bancos. O cheiro de incenso ainda subindo no ar. Eu subi ao púlpito com a homilia pronta, decorada, como manda o figurino. Mas naquele dia minha garganta travou. O texto estava diante de mim, mas parecia distante, como se tivesse sido escrito por alguém que eu já não era. Respirei fundo. O microfone fez um estalo. E então, sem nem planejar, deixei o papel de lado e falei do coração. Disse que o maior perigo não vinha só do mundo lá fora. Que às vezes ele morava dentro dos próprios muros sagrados. Que o pecado também se escondia atrás do altar, entre as vestes bem passadas e os sorrisos ensaiados. O silêncio foi imediato. Vi cabeças se virando devagar, expressões confusas, olhares assustados. Não mencionei nomes, não fiz acusações, mas falei com a alma. Disse que a salvação não podia ter valor de moeda, que Deus não se vendia em forma de vela nem de envelope pesado. Falei com voz trêmula, porque doía. Porque a verdade, quando engasga por tempo demais, rasga na hora de sair. Quando desci do púlpito, senti as pernas bambas. Não dei bênção final. Caminhei pela sacristia como quem atravessa um campo minado. E nem bem tirei a estola, o telefone tocou. Era do bispado. Monsenhor quer vê-lo hoje mesmo, disse uma voz seca, sem rodeios. Fui direto. Sentei diante do bispo, num escritório que mais parecia sala de reuniões de empresa. Livros encapados a ouro, crucifixos entalhados, perfume amadeirado no ar. Ele me recebeu com um sorriso curto, olhos duros. Disse que alguns fiéis se sentiram confusos com meu sermão. Eu apenas disse, não os culpe. Foram ensinados a temer o mundo. E ninguém lhes contou que o perigo também pode estar em quem segura o cálice. Ele não gostou. Me interrompeu. Disse que aquilo não era debate. Era advertência. E ali, com toda a educação do mundo, fui silenciado. Proibido de pregar por tempo indeterminado. A justificativa? Discernimento espiritual.
Mas eu sabia o que era. Era punição. Me afastaram do púlpito, me tiraram do confessionário, me colocaram para escutar sermões de outro padre mais velho, mais obediente. E foi nesse silêncio forçado que comecei a entender que o sistema nunca tolerou vozes que desafiam a liturgia do medo, e que dentro daquele mesmo convento havia mais gente presa como eu, só que alguns já nem lembravam o que era liberdade. Mas uma irmã me fez lembrar. Ela se chamava Irmã Verônica, não era das mais falantes, sempre estava ali, nos bastidores, cuidando da limpeza do altar, trocando os panos sagrados, organizando as hóstias, como quem limpava não só o chão, mas as feridas invisíveis que ninguém via. Tinha um jeito calmo, quase invisível, mas havia algo no olhar dela, uma tristeza antiga, como se carregasse um segredo pesado demais para ser dito em voz alta. Eu a observava em silêncio, sempre com passos suaves como quem não queria incomodar, mas um dia, depois da missa, a encontrei sentada sozinha no último banco da igreja. Estava com os olhos fechados, as mãos entrelaçadas no colo, mas não estava rezando. Chorava. Aquele choro miúdo, contido, que dói mais do que o escandaloso. Me aproximei devagar, perguntei se estava tudo bem. Ela limpou o rosto depressa e disse que era só cansaço. Mas não era. Eu sabia que não era. Dias depois a vi na sacristia sozinha, organizando alguns papéis. Quando entrei, ela escondeu rápido uma pasta. Sorri para não assustar. Disse que não era minha intenção atrapalhar. Ela abaixou os olhos e num sussurro me disse: "O senhor também viu, não viu?" Não precisei perguntar o quê. Eu sabia exatamente do que ela estava falando. Sentamos num canto, longe dos corredores. E ali, ela falou como nunca tinha falado. Contou que anos atrás, quando ainda era jovem, questionou por que o confessionário era usado para colocar tanto medo nas meninas do internato. Perguntou à superiora se não era melhor ensinar sobre o amor de Deus antes de falar do castigo. A resposta foi rápida e silenciosa. Foi enviada sem aviso para um convento nas montanhas. Ficou lá 4 anos. Sem visitas. Sem cartas. Um exílio com nome bonito. Retiro. Mas era punição. Ela tirou da bolsa um caderninho amarelado. Nele, escrevia frases que escutava, sem datas, sem nomes. Apenas pensamentos que ficavam presos na alma. Convença alguém de que está sujo, e ele sempre precisará da sua água. A culpa é a corrente mais forte. Não se vê, mas aperta. Fechei os olhos por um instante. Aquilo era mais do que dor. Era verdade. Disse a ela que precisava ter cuidado com aquilo. Ela me olhou com serenidade e respondeu: "Eu já estou em risco desde que comecei a pensar." E naquele momento soube que havia mais coragem no silêncio daquela mulher do que em muitos púlpitos. Mas o que veio depois me mostrou que essa coragem, naquele lugar, custava caro demais. Depois daquela conversa, Irmã Verônica ficou ainda mais silenciosa. Evitava as reuniões, caminhava pelos corredores como se fosse parte das paredes, sempre com as mãos ocupadas e os olhos baixos. Mas eu sabia. Sabia que ela estava sendo observada, e isso me deixava inquieto. Algumas noites eu passava pelos fundos da igreja e ouvia um choro abafado vindo de trás do coro, um som quase imperceptível, mas que, para quem já conheceu o silêncio da dor, era impossível ignorar. Uma tarde, nos preparativos para a festa do padroeiro, percebi sua ausência. Perguntei por ela. As respostas vieram secas, disfarçadas de normalidade. Foi chamada para um trabalho temporário, disseram. Transferência pastoral, explicaram, mas não convenceram. No dia seguinte, fui até o convento. Encontrei-a no jardim regando as plantas. Era uma cena bonita, mas triste. Ela não regava como quem cuida, regava como quem se despede. Tinha só uma maleta pequena, o hábito limpo e um caderno embrulhado num pano. Me abraçou com força. Eu senti o peito dela tremer contra o meu, e antes de soltar, sussurrou no meu ouvido: "Não é o altar que está sujo, padre. São as mãos que o sustentam." Aquilo me atravessou como uma lâmina. Fiquei ali, parado, enquanto ela se afastava com passos lentos, sem ser notada por ninguém. Não houve despedida oficial, nenhuma menção no púlpito. Era como se ela nunca tivesse existido. Naquela noite, abri meu diário e escrevi uma frase só. Ela sabia demais. E eu estava começando a ver demais. E quando a gente vê, de verdade,
Não consegue mais fechar os olhos. Passei a olhar tudo com um filtro diferente. O altar, as confissões, os sorrisos forçados dos superiores, o brilho falso dos vitrais, e mais ainda, comecei a notar o olhar das pessoas. Um olhar que eu já conhecia, porque era o mesmo que via em mim quando me olhava no espelho. O olhar de quem está preso por dentro. Comecei a evitar o confessionário. Dava desculpas. Dizia que estava ocupado com visitas, com reuniões, com documentos. Mas a verdade era outra. Eu não aguentava mais sentar naquele cubículo de madeira e dizer palavras que não curavam. Sentia que cada "em nome do Pai" saía de mim como uma mentira polida. E foi aí que comecei a adoecer de um jeito que médico nenhum podia tratar, porque não era o corpo, era a alma. E a alma, quando pesa demais, começa a quebrar em silêncio. E nesse silêncio, eu comecei a escutar algo que nunca tinha escutado antes. Eu comecei a escutar um vazio. É estranho dizer isso assim, mas é exatamente o que era. Um silêncio que não vinha de fora, mas de dentro. No começo achei que era só cansaço, que era só uma fase, mas depois percebi que não. Era como se a minha fé tivesse se recolhido para um canto escuro da alma, sem querer mais aparecer. Eu rezava, mas não sentia. Lia o Evangelho, mas parecia que as palavras passavam direto, como se escorressem pelas mãos. O altar continuava lá. A liturgia seguia o ritmo, mas dentro de mim, era como se nada fizesse mais sentido. Passei a dormir pouco. Quando conseguia cochilar, vinham sonhos estranhos. Sonhava com gente de joelhos amarrada aos bancos, rezando sem voz, com olhos suplicantes, e eu lá, segurando a hóstia com as mãos cobertas de sangue. Acordava encharcado de suor, com o coração disparado. Aquilo começou a me consumir. Parei de escrever meus sermões com antecedência. Repetia homilias antigas, como se fossem novas. Faltava força até para fingir entusiasmo. Teve um dia em que uma senhora, depois da missa, me parou na saída. Disse: "Padre, hoje o senhor parecia distante, como se falasse de longe." Eu sorri sem jeito, mas aquilo me atingiu, porque ela tinha razão. Eu estava longe, longe daquilo que um dia me acendeu, longe do Deus que eu conhecia na juventude, longe de mim mesmo. Comecei a me perguntar: o que é que me restou? Será que ainda creio? Ou será que passei tanto tempo repetindo fórmulas, que agora não sei mais se o que sinto é fé, ou apenas hábito? Lembrava das viúvas que me entregavam moedas, esperando um milagre em troca. Dos jovens que tremiam no confessionário por causa de pensamentos. Das penitências que apliquei sem nem refletir. Tudo isso vinha à tona, como se cada rosto que passou por mim tivesse deixado uma ferida que só agora começava a sangrar. E entre todos esses rostos um me perseguia mais. Dona Magdalena ajoelhada, queimando o pouco que tinha em velas, tentando comprar a paz que nunca chegava. Eu a via em tudo, em cada canto da igreja, em cada vela acesa, em cada suspiro do templo vazio. E aí me veio a pergunta que eu vinha evitando fazia tempo. Quantas pessoas saíram daqui acreditando que Deus só as ama se ajoelharem diante de mim? Foi essa pergunta que começou a me corroer por dentro, e não demorou para a resposta vir. Não com palavras, mas com um gesto. Um gesto que eu jamais esperava. Aconteceu numa manhã de domingo. Eu estava na sacristia, ajeitando os paramentos com aquela lentidão de quem não tem mais pressa nem para fingir convicção. A missa das 10 começaria em breve, e os sinos já soavam lá fora chamando o povo como se nada estivesse errado. Mas dentro de mim, tudo estava errado. Foi quando abri a Bíblia, por puro hábito, e ela caiu aberta no Evangelho de João, capítulo 8. A história da mulher pega em adultério. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eu já tinha pregado sobre aquilo tantas vezes. Já tinha usado aquele versículo como exemplo, como lição, como estrutura para a homilia. Mas naquele dia, eu li de outro jeito. Foi como se a frase saísse da página e me olhasse de volta. Nem eu te condeno. Não teve peso. Não teve castigo. Só liberdade. Fechei a Bíblia com as mãos trêmulas. Abracei o livro contra o peito como quem tenta segurar o próprio coração. E chorei. Chorei ali mesmo, na sacristia, sozinho. Chorei tudo o que eu nunca tinha chorado nas confissões dos outros. Pela primeira vez chorei por mim. Porque entendi que durante anos eu tinha feito o oposto. Eu dizia: Deus te perdoa, mas... Sempre tinha um mas.
Sempre vinha com uma condição, uma penitência, um aviso, um alerta, e aquele mas era uma pedra disfarçada de bênção. Naquele dia subi ao púlpito com os olhos ainda inchados. A igreja estava cheia, todo mundo esperando o sermão da semana. Peguei o microfone, e por um instante, pensei em seguir o texto antigo, mas algo me impediu. Respirei fundo, olhei para aquelas pessoas, e comecei. Hoje não vou falar do pecado lá fora. Hoje quero que a gente olhe para o que está errado aqui dentro. Silêncio. Nem o vento se mexeu. Continuei. Disse que a gente havia aprendido a medir a fé pelo medo, que ensinamos as pessoas a temer Deus mais do que a amá-lo, que as moedas nas caixas não compram perdão, que as velas não compram salvação, e que há mais pecado escondido atrás de um altar do que nas ruas que a gente julga. Ninguém aplaudiu. Ninguém disse amém. Vi cabeças abaixadas, mãos inquietas, e nos olhos de alguns, desconforto. Nos de outros, verdade. Mas antes que eu descesse, senti que algo ia mudar. E não deu outra. Assim que cheguei à sacristia, o telefone já tocava. E a voz do outro lado não era de bênção, era de ordem. Uma ordem que selaria meu destino dali para frente. A voz era seca, direta, sem espaço para rodeio. Monsenhor quer vê-lo esta tarde. Não falte. Era tudo o que disseram. E eu fui, com o coração apertado e o suor frio escorrendo nas costas. O caminho até o bispado parecia mais longo que o normal. Cada passo meu pesava como se eu estivesse indo para o meu próprio julgamento. Quando entrei na sala, o cheiro forte de madeira encerada me enjoou. A sala estava impecável. Crucifixos caros pendurados nas paredes, livros encapados em couro, e um silêncio que dizia mais que qualquer sermão. O bispo me recebeu com um sorriso que não chegava nos olhos. Fez um sinal para que eu me sentasse. E então, começou a falar. Discurso polido, palavras escolhidas com precisão de bisturi. Disse que algumas pessoas haviam se sentido desconfortáveis com o meu último sermão, que estavam confusas, que o púlpito não era lugar para críticas internas, que o rebanho precisa de orientação, não de dúvidas. Tentei responder. Disse que não tinha intenção de causar escândalo, que só queria apontar uma ferida que a gente vinha escondendo fazia tempo, que o medo estava matando a fé das pessoas. Ele levantou a mão, cortando minha fala com um gesto sóbrio, quase teatral. Não estamos aqui para discutir teologia, padre. Estamos aqui para avaliar sua conduta. Foi ali que veio o veredito. Seria afastado temporariamente das homilias. Nada de confissões. Nada de pregações. Nada de microfone. Iria passar por acompanhamento espiritual com um padre mais experiente. Para refletir melhor sobre sua missão, ele disse, com aquele tom paternal que mais parece ameaça disfarçada. Mas o que ele não sabia é que eu já vinha refletindo. Há muito tempo, quando saí de lá, não senti raiva. Senti uma tristeza funda, dessas que não faz barulho, como se me tivessem arrancado a voz sem precisar gritar. Voltei para a paróquia calado. As pessoas me olhavam e sorriam como sempre, mas eu já não era mais o mesmo. Me tornei uma figura decorativa. Andava pelos corredores, respondia com educação, mas ninguém me pedia mais conselhos. Era como se, de repente, eu tivesse sumido, mesmo estando ali. E foi nesse silêncio forçado, nesse esvaziamento proposital, que comecei a entender que o sistema não precisava me expulsar, bastava me apagar aos poucos, porque quando você incomoda demais, você não é combatido, você é esquecido. E nesse esquecimento, algo começou a nascer dentro de mim, algo que nem eu sabia dar nome ainda, mas que ganharia forma, numa madrugada qualquer, quando tudo parecia perdido. Foi numa madrugada fria que tomei a decisão. Acordei com o coração disparado, como se tivesse levado um susto. Mas não havia barulho nenhum. Era só o vazio. O mesmo vazio que me acompanhava há meses. Sentei na beirada da cama, com os pés no chão gelado e os cotovelos nos joelhos. Olhei para as paredes do quarto da casa paroquial, todas limpas, certinhas e completamente estranhas. Percebi que eu já não pertencia mais ali. E talvez nunca tivesse pertencido de verdade. Levantei devagar. Fui até o armário. Não levei quase nada. Só o necessário. Uma muda de roupa simples, minha velha Bíblia já desgastada e um crucifixo de madeira que minha mãe me deu no dia da ordenação. Guardei tudo numa mochila pequena. Vesti um casaco surrado, coloquei um boné para esconder um pouco o rosto
e saí pela porta dos fundos, antes do primeiro sino tocar. O céu ainda estava escuro. Havia um silêncio diferente do da igreja. Aquele silêncio lá fora não era opressor. Era livre. Peguei o primeiro ônibus que vi sair da rodoviária. Nem perguntei para onde ia, só queria ir. Queria sumir da rota dos olhos conhecidos. Sentar em algum banco onde ninguém me chamasse de padre. Onde ninguém esperasse de mim um conselho, uma bênção ou uma palavra bonita. Queria só existir, sem farda, sem título, sem medo. Desci numa cidade pequena, não muito longe, mas suficiente para me esconder. Achei um albergue comunitário. Era um lugar simples, cheirando a sopa rala e roupas úmidas. Havia homens encostados nas paredes, mulheres de olhar apagado, gente quebrada pela vida. E ali, no meio deles, eu me vi. A diferença é que meu vício não era álcool nem droga. Era o controle, o reconhecimento, a vaidade de ser considerado o representante de Deus na terra. Agora eu era só mais um. E pela primeira vez, isso não me doía. Sentei num canto com uma caneca de chá morno entre as mãos. E foi ali, nesse silêncio sujo, que uma voz feminina me chamou pelo nome. Padre Joaquim? Olhei para cima assustado. Era uma mulher de uns 40 anos, com olhos calmos e mãos calejadas. Eu a reconheci de vista, mas não soube de onde. Ela sorriu. Eu te ouvi pregar, faz alguns anos, na missa de São Miguel. O senhor falava diferente, com dor. Eu engoli seco. Não esperava reconhecimento naquele lugar, muito menos acolhimento. Mas o que ela disse em seguida foi o começo de algo que eu jamais poderia prever. Ela se chamava Clara. O rosto simples, sem maquiagem, os olhos serenos, mas com uma firmeza que me desarmou. Sentou do meu lado sem pedir licença, como quem já sabia que eu precisava de companhia. E, de fato, eu precisava. Disse que morava com os 2 filhos pequenos e a mãe, numa casinha humilde na periferia, que trabalhava como diarista em 3 lugares diferentes para sustentar a família. E mesmo assim, ali estava, sentada do meu lado, me oferecendo presença sem pedir nada em troca. Falou com naturalidade, sem rodeios, como quem fala com um igual. Se o senhor não tem onde ficar, tem um sofá lá em casa. Não é muito, mas é quente. E a gente ora antes de dormir? Isso também aquece. Eu travei. Fiquei sem saber o que dizer. Como aceitar a ajuda de alguém que durante anos eu aprendi a ver como de fora do redil. Uma mulher simples, cristã, mas não católica. Alguém que eu em outros tempos teria tentado converter. Mas naquele momento, nada disso importava. Havia mais fé na voz dela do que em muitos templos cheios que conheci. Aceitei. Fui com ela. O caminho até a casa foi feito em silêncio. Mas era um silêncio diferente daquele que eu conhecia. Não era o silêncio do medo nem o do altar vazio. Era o silêncio do respeito, de quem entende a dor do outro sem precisar perguntar. A casa era pequena, com móveis gastos e parede descascada, mas era limpa, viva. Tinha cheiro de comida simples e presença de gente de verdade. Na sala, pendurado na parede, um versículo escrito à mão: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Nenhum quadro dourado, nenhuma imagem imponente. Só fé, pura e sem enfeite. Naquela noite, Clara orou com os filhos. As palavras eram simples, quase infantis. Jesus, obrigado por esse dia. Obrigado por trazer alguém que precisa de amor. Ensina a gente a ser teus braços. Eu não consegui conter as lágrimas. Não havia rituais. Não havia regras. Só entrega. Só verdade. Dormi no sofá coberto com uma manta fina, mas pela primeira vez em anos, dormi em paz. E na manhã seguinte, quando Clara colocou a jarra de café na mesa e abriu uma Bíblia toda rabiscada, com versículos coloridos, ela me perguntou com naturalidade: Quer ler comigo hoje? O que eu respondi foi o início de um reencontro que nem eu sabia que precisava. Assenti em silêncio, ainda com a garganta apertada e os olhos marejados. Ela me entregou uma segunda Bíblia, bem simples, capa mole, nada de comentários teológicos, nenhuma nota de rodapé, nenhuma assinatura de editora famosa, só a palavra, pura, direta. Era quase como uma folha em branco. Clara abriu num trecho qualquer e começamos a ler juntos, devagar, em voz baixa, sem explicações nem interpretações.
O primeiro versículo que caiu diante de mim foi Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquilo me atravessou. Era como se cada palavra tivesse sido escrita para mim, naquela manhã, naquela casa simples, com cheiro de café passado. Eu era aquele homem cansado, aquele que carregava fardos que ninguém via, aquele que disfarçava o cansaço da alma com liturgias decoradas e rituais repetidos. Nunca tinha lido aquele versículo daquele jeito. Já o tinha pregado em missas, claro, dezenas de vezes, mas sempre com aquela postura de quem está oferecendo algo ao povo, como se fosse um canal de bênção. Mas agora eu era o povo. Agora eu era só alguém com a alma cheia de poeira e a fé amassada pelo peso da culpa. E pela primeira vez aquelas palavras não eram uma pregação, eram um abraço. Clara leu mais alguns trechos. A cada página virada, algo dentro de mim se desarrumava. Não sei explicar. Era como se um Deus silencioso estivesse limpando cômodos antigos no meu coração, um por um, e tirando as cadeiras pesadas, os castiçais dourados, os paramentos que me fizeram acreditar que só com pompa se encontrava o sagrado. A gente lia um pouco e ficava quieto. Não era um estudo. Era uma conversa sem pressa. Às vezes um versículo só já era o suficiente para o dia inteiro. E em muitos deles eu chorava. Chorava não de tristeza, mas de alívio. Como se as amarras estivessem finalmente sendo afrouxadas. Um dia, Clara abriu em João 8. A história da mulher pega em adultério. Eu já conhecia aquela passagem de cor, mas naquela leitura, eu vi outra coisa. Li com os olhos de quem já tinha sido fariseu, de quem já segurou pedra em forma de penitência. Quando cheguei na parte em que Jesus diz, nem eu te condeno, vai e não peques mais, eu desabei, porque foi ali, naquele instante, que eu percebi o quanto eu precisava ser perdoado. Não por pecar, mas por ter feito tanta gente acreditar que o amor de Deus vinha com recibo e carimbo. E ali, começou uma nova fome, uma que só cresceria, e me levaria ainda mais fundo. Depois daquele dia, a palavra virou pão para mim. Todo dia de manhã, Clara colocava a jarra de café na mesa, e antes mesmo de qualquer conversa, abria a Bíblia já cheia de marcas de dedo, cantos dobrados e versículos sublinhados com lápis de cor. Era o livro mais vivo que eu já tinha visto na vida, porque ele não só havia sido lido, ele havia sido vivido. E isso mudava tudo. Líamos aos poucos. Às vezes um capítulo inteiro. Outras vezes, um único versículo bastava para encher o peito. Às vezes a gente chorava. Às vezes só ficava em silêncio. Mas o que me tocava mais era que ali ninguém explicava nada. Ninguém tentava ser mestre. Não havia disputa por quem sabia mais. Era só gente sedenta, sentada na beira do poço, tomando goles pequenos de uma água que não vinha do sistema. Era a primeira vez que eu lia a Bíblia sem medo de errar, sem a obrigação de interpretar certo, sem precisar encaixar tudo num dogma. Era só a verdade, pura e direta. Comecei a ver as coisas de um jeito novo. Lembrei de cada sermão que preguei sobre castigo, sobre inferno, sobre merecimento. Lembrei dos avisos que eu dava com voz doce, mas cheios de peso. Cuidado, irmão. O Senhor vê tudo. Confesse logo, ou o castigo virá. Deus perdoa, mas... Sempre tinha um mas. E agora, lendo Jesus de verdade, sem véu, sem filtro, sem farda, eu percebia. Ele não colocava esse mas. Ele olhava nos olhos, tocava os leprosos, libertava os acusados, chorava com os fracos. Era tudo o que eu não tinha sido. Me vi nos fariseus mais do que nos apóstolos. Vi meu reflexo nos que sabiam demais, nos que queriam controlar os outros com leis, com tradições, com medo. E isso doía. Doía porque era verdade, e porque ninguém nunca tinha me dito que era possível ser sincero com Deus sem ser punido. Ninguém nunca me ensinou que arrependimento podia ser só um voltar para casa, sem cobrança, sem sacrifício, sem preço. Na leitura de uma tarde, Clara me mostrou 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Eu li aquela frase várias vezes. Era como se Deus me dissesse, levanta, você não precisa mais viver com medo. E foi nesse ponto que ela me fez um convite simples, mas que mudou tudo.
e que me levou pela primeira vez em anos a falar, mas falar com verdade. Foi numa dessas tardes calmas depois da leitura que Clara me olhou com aquele jeitinho dela, firme, mas leve, e perguntou: "O senhor gostaria de compartilhar sua história no grupo de oração da igreja?" Meu coração deu um pulo estranho. Não era medo de falar, era medo de me expor sem proteção. Eu tinha passado a vida toda atrás de um altar, com púlpito, estola, ritos, tudo no lugar. Agora, era só eu, um homem comum, com a voz embargada e a alma remendada. Mas ela sorriu como quem já sabia a resposta antes de ouvir. Jesus não escolheu perfeitos. Ele escolheu dispostos. E eu fui. O grupo se reunia numa escola abandonada que hoje servia de templo para a comunidade. O teto era baixo, os bancos eram de madeira torta, e a luz vinha de lâmpadas penduradas por fios improvisados. Não tinha incenso, não tinha vitral, mas tinha algo que eu não via fazia tempo. Calor humano, fé sem performance. Gente de verdade com olhos marejados e mãos levantadas cantando com uma alegria que não precisava de ensaio. Aquilo me abalou. Era tudo simples, mas era tudo real. Na hora de falar, minhas mãos suavam. A voz falhou nas primeiras palavras, mas continuei. E contei tudo, sem máscara, sem desculpa. Contei do seminário, do confessionário, da dor escondida atrás das vestes, do sistema que alimentava medo e chamava isso de fé. Falei das pessoas que eu feri sem querer, das mentiras ditas com voz doce, das velas compradas com desespero. E contei também de quando minha fé morreu, e de como, ali, ela tinha começado a respirar de novo. O silêncio depois que terminei não era de desconforto, era de reverência, como se aquele grupo acostumado a escutar histórias difíceis reconhecesse que aquela dor era a deles também. Uma senhora se aproximou, chorava baixinho, disse: "Obrigada por sua verdade. Eu vivi com medo por anos. Achava que Deus só me escutava quando eu doava o que não tinha. Mas hoje eu entendi. Eu a abracei. E naquele abraço, algo se quebrou dentro de mim. Uma corrente que me prendia desde sempre. Depois disso, não parei mais de falar. Não como pregador, mas como alguém que também foi curado. Comecei a visitar lares, orar com famílias, escutar histórias. E em cada uma delas, eu via o mesmo padrão. Feridas abertas por religiões que usaram o nome de Deus para manter as pessoas de joelhos. E foi num desses encontros, numa casa de chão batido e janelas de pano, que ouvi algo que me desmontou por completo. Algo que me lembrou que Deus nunca precisou de altar para se fazer presente. Era uma tarde abafada. Eu tinha sido convidado para visitar uma senhora viúva, moradora de uma vila afastada, onde as ruas eram de terra batida, e o vento passava carregando o cheiro de lenha e roupa lavada no tanque. Cheguei devagar, com a mochila nas costas e o coração leve. A casa era simples, feita de tábuas, com cortinas de pano florido nas janelas e uma cadeira de balanço na entrada. A senhora me recebeu com um sorriso tímido, os olhos cansados e as mãos trêmulas. Entramos. A sala era pequena, mas acolhedora. Em cima da estante improvisada, havia uma Bíblia gasta e uma foto antiga do marido ao lado de uma vela ainda acesa. Ela me ofereceu café, que aceitei, mais pela gentileza do que pela vontade. Conversamos sobre coisas da vida. Sobre o tempo, os filhos que foram embora, os netos que ligam só de vez em quando. E aí, como quem não quer nada, ela me fez uma pergunta simples. "O senhor ainda celebra a missa?" Demorei para responder. Não queria entrar em explicações longas, mas disse que hoje eu servia de outro jeito, que orava com as pessoas, caminhava com elas e que mesmo sem altar, eu sentia a presença de Deus como nunca antes. Ela me olhou por um instante e então falou algo que me travou. "Padre, eu vivi a vida toda achando que minha fé não era suficiente, porque nunca tive dinheiro para pagar missa para o meu falecido. Diziam que sem isso, a alma dele ia penar." A voz dela falhou um pouco. Os olhos brilharam, mas não era de emoção. Era dor antiga, guardada por décadas. Eu vendi panela, troquei comida por vela, achando que Deus só escutava quem doava. Mas às vezes, eu só queria ter dito para ele: "Senhor, eu confio, mesmo não tendo nada para dar." Eu não consegui dizer nada por uns segundos. Só segurei a mão dela, e naquele silêncio, eu senti que tinha aprendido mais sobre fé do que em todos os anos de seminário. Porque aquela mulher
esquecida pela religião, entendia algo que a teologia nunca me ensinou: que Deus não mede amor por oferta, mas por entrega. E foi ali, sentado naquela cadeira dura, que eu percebi que muita gente como ela ainda vivia prisioneira da culpa. E naquele mesmo dia, decidi fazer algo mais. Algo que eu nunca tinha feito antes, e que mudaria o rumo de toda a minha caminhada. Naquela mesma noite, depois de sair da casa daquela senhora, voltei para o quartinho onde eu estava ficando com Clara e os filhos. Entrei devagar, tentando não fazer barulho, mas minha cabeça fervia. Sentei no chão, encostado na parede, com a Bíblia no colo e os pensamentos soltos como folhas no vento. Não conseguia parar de lembrar da fala daquela mulher. Eu só queria ter dito para Deus que confiava, mesmo sem ter nada para dar. Aquilo mexeu comigo como poucas coisas tinham mexido. Peguei um caderno velho que eu usava para anotar versículos e pensamentos soltos e escrevi só uma frase: Deus não quer o que a gente tem. Ele quer quem a gente é. E fiquei ali olhando para aquilo como quem encara um espelho. Porque durante anos eu entreguei o que eu tinha. Minha voz, minha presença, minha obediência ao sistema. Mas nunca tinha entregue de verdade quem eu era. Nunca tinha me permitido ser só homem, só filho, sem rituais, sem títulos. E foi ali, no chão daquele quarto apertado, com um cheiro de pão dormido e sabão barato, que me veio uma ideia. Simples, mas cheia de peso. Eu precisava pedir perdão, não por ter deixado a igreja, mas por ter ficado tanto tempo nela, sem ter coragem de dizer a verdade, por ter feito tanta gente viver acorrentada achando que estavam em nome da fé. Decidi então escrever, não como denúncia, não como revolta, mas como confissão. Peguei o mesmo caderno e comecei a anotar o que tinha vivido. Escrevi sobre Magdalena, sobre Irmã Verônica, sobre o altar dourado manchado de silêncio, sobre os envelopes entregues com medo, sobre os sermões que plantavam culpa em vez de graça, e sobre o Cristo que eu conheci do lado de fora, no sofá da Clara nas páginas da Bíblia riscada, no sorriso tímido da viúva que só queria ser ouvida. Escrevi com lágrimas nos olhos, não por arrependimento apenas, mas por libertação, porque cada linha que saía da minha caneta parecia soltar um nó no meu peito. E ao final daquela madrugada, eu soube. Não dava mais para esconder essa história. Se eu queria ver outros libertos como eu fui, eu precisava contar. E foi então que Clara, vendo meu caderno cheio de páginas abertas sobre a cama, me fez uma proposta inesperada, daquelas que a gente sabe, no fundo, que não pode recusar. Clara entrou no quarto sem fazer barulho. Me viu ali, com o caderno aberto, a luz fraca da mesinha iluminando o que já devia ser quase 20 páginas cheias. Ela não disse nada logo de cara. Sentou ao meu lado, olhou por cima do meu ombro, leu um trecho e soltou um suspiro curto, quase um lamento. E depois de um tempo, com a voz baixa como quem oferece um pão feito em casa, me perguntou: Você já pensou em compartilhar isso com mais gente? Eu travei. Fiquei olhando para frente tentando entender o tamanho da pergunta. Compartilhar? Assim? Com quem? E ela completou: Tem tanta gente ferida, padre. Tanta gente que vive do lado de fora achando que Deus está trancado lá dentro, num altar. Mas o Senhor o encontrou aqui, né? No chão, no silêncio. Talvez outros precisem saber que é possível. Aquela ideia me acompanhou o resto da noite. Dormi mal pensando em cada pessoa que passou pela minha vida. Os que doavam por medo, os que choravam no confessionário, os que se sentiam indignos porque não cumpriam um rito. Pensei em quantos ainda estavam de joelhos. Não em reverência, mas por culpa. E aquilo me apertou o peito. Porque agora eu sabia. Sabia que o que liberta não é o sistema, é o Evangelho. E que Jesus, aquele verdadeiro, não andava entre colunas de mármore, mas entre os cansados, os desprezados, os quebrados. E era esse Jesus que eu queria apresentar. Na semana seguinte, Clara me levou até o responsável pelo grupo de oração, um moço jovem, de fala simples, que me ouviu com atenção. Disse que podia abrir um espaço no próximo encontro se eu quisesse compartilhar um testemunho. Não precisei pensar muito. Eu aceitei. E quando chegou o dia, ali naquele salão improvisado, com ventiladores fazendo mais barulho que vento, e um povo simples com a Bíblia no colo e o coração escancarado, eu contei tudo. Contei como alguém que também sangrou, que também se perdeu em meio à religiosidade vazia,
e que encontrou no meio das ruínas o Deus que nunca deixou de estar ali. As pessoas não julgaram. Algumas choraram. Outras só me abraçaram. E foi numa dessas conversas, ao final do encontro, que uma jovem me procurou. Com os olhos vermelhos e a voz trêmula, ela me disse algo que me fez lembrar do que me levou a sair de onde saí. E ao mesmo tempo me mostrou que ali eu começava a voltar. Ela se chamava Aline. Tinha pouco mais de 20 anos, olhar tímido, mas firme, como quem carrega perguntas que nunca teve coragem de fazer em voz alta. Me esperou até o fim do encontro, quando todos já estavam se despedindo, guardando as cadeiras, apagando as luzes. Se aproximou devagar, e com a voz embargada me disse: eu cresci achando que Deus me odiava por tudo que eu sentia, porque me disseram que sentir era pecado. E ali, bem diante de mim, aquela moça me mostrou o que ainda precisava ser curado neste mundo. Corações esmagados por doutrinas que esqueceram o amor. Segurei as mãos dela com respeito. Disse que o Deus que eu conheci, não o que eu preguei por tantos anos, mas o que encontrei de verdade, nunca rejeita quem chega com sinceridade. O Senhor não está esperando perfeição de ninguém, Aline. Ele só quer você inteira, do jeitinho que está, porque é assim que Ele transforma. Ela chorou. E eu também, porque cada história como a dela era um espelho retrovisor para mim. Hoje, já se passaram alguns anos desde que saí pela porta dos fundos daquela paróquia. Não tenho púlpito de mármore, não tenho secretaria, nem as velas acesas todos os dias no altar. Vivo de forma simples, sustentado por trabalhos humildes e por mãos generosas que me acolhem pelo caminho. Às vezes prego em praças, outras vezes em garagens ou debaixo de árvores. Mas a palavra, essa continua viva, mais viva do que nunca, porque agora eu não falo mais para causar temor. Eu falo para curar. Eu falo porque fui curado. Não tenho títulos, mas tenho testemunho. Não tenho altar, mas tenho chão. E nesse chão, encontro gente como eu, que cansou de ser controlada por promessas com preço. Gente que descobriu que Deus nunca cobrou entrada, nem impôs castigo disfarçado de doutrina. Que o amor dele é de graça. Sempre foi. Se você chegou até aqui, talvez tenha passado por algo parecido. Talvez esteja cansado, ferido ou até pensando em desistir. Mas deixa eu te dizer uma coisa com toda a certeza que carrego no peito. Deus não quer o seu medo. Ele quer o seu coração. Ele não precisa que você se ajoelhe por obrigação. Ele quer que você caminhe ao lado dele com liberdade. Porque foi só quando eu parei de repetir orações com medo que eu finalmente ouvi a voz dele. E foi aí que eu descobri. Depois do que vi, eu nunca mais consegui me ajoelhar ali. Mas hoje posso andar com ele de pé.